Vasco acerta com mais 3 reforços e o Vasco vai atrás de mais um atacante para fechar o ciclo de contratações aí da primeira janela. Vamos falar muito aí, porque tem reforços no plural com data marcada para chegar aqui no Rio de Janeiro. Ontem, o Vasco da Gama conseguiu uma boa vitória contra o União Rondonópolis e agora pega o Botafogo aí com aquela obrigação de fazer gols no próximo final de semana. Vamos lá, o nosso vídeo coloca muito a atenção e a gente vai falar também sobre essa situação do Vasco da Gama com a 777 Parques. E tem jogador importante aí que encaminhou a renovação de contrato com o Vasco. Vamos lá. Pessoal, se inscreva no nosso canal. Mais da metade de vocês que nos assistem periodicamente não são inscritos aqui no nosso canal ainda. Venha fazer parte da nossa família. Vamos começar falando aqui sobre o jogo de ontem. O Vasco cumpriu com a obrigação. O gol demorou a sair, veio de uma bola parada, né, através de uma penalidade. Mas, assim, o Vasco tem que melhorar muito mesmo, né? O Vasco é um time que ontem novamente cansou. A parte física do nosso time preocupa. O nosso treinador Carille demorando muito para mexer no time do Vasco da Gama, mas depois das substituições que o Carille fez, principalmente com a entrada do Ryan e do Paê, mudou o time. Vasco conseguiu 3-0 e agora o Vasco da Gama, com o bolso cheio. O Vasco recebe ali 1.750.000.000 de reais, né? 1.750.000.000 é muito dinheiro aí para a primeira fase da Copa do Brasil. Isso mesmo. E o seguinte, agora vem o Botafogo. Contra o Botafogo que eu quero ver. Um jogo difícil, Vasco ainda não venceu clássico esse ano. E o seguinte, né, o Vasco provavelmente vai pegar um Botafogo ali com um time alternativo, porque o Botafogo joga contra o Racing amanhã, a Recopa Sul-Americana, e aquilo, né? Fica aquela expectativa para que o Vasco da Gama consiga se classificar para as semifinais aí do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Bom, agora a gente fala aí sobre essa questão aí envolvendo o Vasco da Gama e a 777 Partners, porque ontem tivemos 2 capítulos novos nessa disputa aí judicial. Primeiro, o julgamento foi marcado para o dia 12 de março, né? Finalmente, a gente vai ter o julgamento aí do recurso da 777 Partners, que ontem mais uma vez ingressou com uma nova ação na justiça, cobrando ao Vasco da Gama aí detalhes das contas aí da Vasco SAF e, sobretudo, aí da situação da venda da Vasco SAF. Bom, isso ainda vai dar pano para manga. Agora a gente fala aqui de reforço, que o Vasco encaminhou aí, né? Acertou, vamos colocar assim, algumas situações. Benjamin Garré chega aqui no Rio de Janeiro na parte da noite de amanhã. Está confirmadíssimo como reforço do Vasco da Gama, um atleta que vai ajudar muito o Carille. Acho que a partir de agora o Carille vai ter condições de colocar esse esquema 4-3-3 com a chegada aí do Benjamin Garré. Muita expectativa em cima do ponta argentino, né? O Vasco que pagou ali 2 milhões
de euros, ou seja, 14.200.000 reais, para poder contar com o Benjamin Garré. Então, bem-vindo, Benjamin Garré, aí é do Vascão. O seguinte, outra situação, Lloyd Augusto finalmente se acertou com o Vasco da Gama. O Lloyd chega aqui no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira. O Lloyd é do Vascão. O Vasco foi e acatou o pedido lá da equipe do Lloyd, né? O Alan Aispor. O Vasco vai pagar cerca de 1,5 milhão de euros para trazer o angolano, o Lloyd Augusto, né? Jogador aí que chega como uma aposta do Vasco da Gama. O Vasco se embolsando aí 9 milhões de reais para trazer aí esse atleta. Então, assim como o Benjamin Garré, Lloyd Augusto já tem data para chegar aqui no Rio de Janeiro. Vai acontecer na segunda-feira, na próxima segunda-feira. Bom, outra situação é a do jogador Nuno Moreira. O Vasco da Gama também acertou as bases salariais com o jogador, tempo de contrato. O Vasco vai depositar a multa rescisória do jogador à vista ali, o jogador poder simplesmente vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, o português Nuno Moreira também já está acertado com os Gigantes da Colina. Esse anúncio aí vai acontecer nas próximas horas. E para finalizar, o Vasco tenta mais um atacante, tá? O Vasco quer um atacante aí para ser aquela espécie de ponta, de 9 ali. O Vasco está no mercado, o Vasco está tentando duas contratações aí, tá? Primeiro, do jogador Pedrinho. Essa negociação com o Pedrinho também está evoluindo nas últimas horas. Jogador empresariado pelo Juliano Bertolucci, que não vive um momento bom lá na Ucrânia, certo? Está acertando com o Gigante da Colina para para a próxima temporada, né? Porque lá já está acabando aqui no Brasil. Então, é o seguinte, o jogador vai ser emprestado para o Vasco da Gama. O Vasco aí vai ter um jogador que é até bom, né? Vamos dizer assim, mas que não tem tido ali sucesso nos últimos anos. Além disso, o jogador Fabinho. O Vasco da Gama não desistiu do atleta. 1,5 milhão de euros é o valor que o Vasco está ofertando ao América do Rio Grande do Norte. E é isso. O Vasco da Gama faz 3 contratações, quer mais um atacante, e assim, a gente fica naquela expectativa para saber se esses jogadores aí verdadeiramente vêm para solucionar o problema do Vasco ou vêm para ser aposta dessa situação. Agradeço aí pela atenção de todos vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.